Olá a todos novamente, Cláudio Kuhn aqui da Trox, dando continuidade sobre palestras de dampers corta-fogo e normas pertinentes, tá? Então essa é a segunda parte, teremos mais duas depois dessa, espero que vocês aproveitem essa outra parte. Quem não assistiu a primeira parte seria interessante ver também, ok? E vamos então dar continuidade ao assunto aqui. Quero falar com vocês um pouco agora sobre o sistema de disparo e fechamento do damper, tá? Então, tem várias formas de você acionar esse damper de forma que ele atue. A mais comum e conhecida de todos é simplesmente um fusível, tá? Então, o damper tem um fusível que é a 72 graus, ele rompe e o damper fecha. Então, quando isso ocorrer, o rearme é manual, tá certo? Toda vez que você tem um fusível, ele rompeu, fechou o damper, ou por algum motivo, ou seja, no incêndio, é claro que o damper você acaba perdendo ele, né? Mas se você tiver um rompimento de fusível por um outro motivo, qualquer uma falha, alguma coisa assim, ao fechar esse damper, o rearme dele tem que ser manual, tem que ir lá e rearmá-lo, tá? Então, o fechamento é por rompimento do fusível, ou manual também, né? Um outro sistema de acionamento é o que a gente chama de eletroímã de aderência, tá? O eletroímã é uma peça que funciona normalmente energizado, ou seja, ele vai sendo constantemente recebendo corrente elétrica, aí ele tem efeito de um ímã, são duas peças que têm um efeito de ímã, tá certo? Quando você cortar essa corrente, perde seu efeito de ímã e simplesmente separa e a aleta fecha, tá? Então, esse é o eletroímã de aderência e ele é normalmente energizado, tá? Ele pode também trabalhar em paralelo com o fusível, ou seja, você pode ter o eletroímã e fusível, claro que daí existe uma conexão entre eles, uma interligação, de tal forma que aquele que precisar acionar primeiro vai ser acionado e claro que o outro não vai impedir que ocorra o fechamento do damper, tá certo? Então o fechamento pode ser manual, você aperta um botão e fecha o damper, cortando corrente, rompimento do fusível ou corte de energia, que aí perde esse efeito de ímã, tá? O rearme também é manual, você tem que ir lá no damper e rearmá-lo, tá? Tem também um outro sistema muito conhecido que é a solenoide. A solenoide é uma peça que ela tem um pino, tá? Ele trabalha normalmente desenergizado. Então, de maneira oposta do eletroímã, a solenoide ela fica desenergizada. Então, ela não está recebendo pulso elétrico nenhum e o damper fica aberto. A partir do momento que essa solenoide recebe um pulso elétrico, essa solenoide, o pino dela se recolhe e a aleta fecha, tá? Então, é uma forma oposta ao eletroímã, ok? Então, trabalha desenergizada. O fechamento é manual, você pode apertar um botão, essa solenoide recebe um pulso elétrico, o damper fecha. Ela pode trabalhar também com fusível ou não, assim como a eletroímã. Então, se tiver fusível, o fechamento pode ser pelo rompimento do fusível ou então ao receber um pulso elétrico. Mandou um pulso elétrico, dá um exemplo aqui, pode ser até um detector de fumaça ou uma central de incêndio, por exemplo, e aí então esse damper fecha, tá? A vantagem que você tem de ter sistemas elétricos e não somente o fusível é que você consegue comandá-los à distância. Então você tem uma central de incêndio, aí em um andar ou alguma sala foi detectado fogo por algum motivo, né? Aí você já tem como à distância comandar para que os dampers fechem. E não simplesmente quando você tem um damper na tua sala, aí aumenta a temperatura e daí o fusível rompe. Então esse é o inconveniente quando você só tem fusível, tá? Você tem ainda outras maneiras de comandar esse damper. Uma pode ser com acionamento pneumático, tá? Então você tem um cilindro pneumático ligado ao eixo do damper. Enquanto você está mantendo o sistema pressurizado, esse damper está aberto. A partir do momento que você corta essa corrente de ar comprimido, o damper fecha, tá? Normalmente esse cilindro pneumático ele tem o que a gente chama de retorno por mola. Então, se você tiver somente o cilindro pneumático sem o fusível, o que é possível de você ter também, tá? Então, só com o pneumático, você consegue à distância abrir e fechar o damper, tá?
Porque quando você pressuriza, o damper abre, quando você corta o ar comprimido, ele tem uma mola e a aleta fecha, tá certo? Pressurizou esse damper, novamente ele abre, tá? Essa operação, de novo, é possível quando você não usa em paralelo com o fusível, ok? Porque como se você usar um fusível, tem um intertravamento entre eles, aí quando você fecha, claro que uma peça lá faz um movimento tal que o damper fecha. Então aí o rearm tem que ser manual, tá? Quando tem um fusível. E uma outra forma também de você comandar esse damper pode ser por um motor elétrico, tá? Então enquanto você mantém esse motor energizado, então ele trabalha permanentemente energizado, a aleta do damper está aberta. Cortou corrente, esse motor ele tem uma mola, aí o damper fecha. De uma maneira semelhante ao cilindro pneumático, se você estiver trabalhando somente com o motor, você consegue abrir e fechar esse damper à distância, tá? Então, ele está energizado, corta a corrente, o damper fecha, energizou, o damper abre novamente. Claro que quando você estiver em paralelo com o fusível já não é possível, de novo. Tem um intertravamento entre eles e essa operação já teria que ser manual daí, tá? Aqui é um exemplo de uma instalação com acionamento elétrico, tá? Então você tem ali um incêndio acontecendo, né? Só que aqui tem o seguinte, não tem nenhum sensor de temperatura, alguma coisa que mande algum sinal aqui para esse damper. Então a temperatura aqui já está superior a 72 graus, você não tem um fusível ali, você só tem o damper motorizado, só que o damper não está sendo acionado. Então você está passando essa fumaça para o ambiente de cima, tá? Isso aqui acaba recirculando. Então essa é uma instalação que teria essa deficiência, ok? Já essa outra aqui, para evitar esse problema da imagem anterior, basicamente a mesma figura, porém foram colocados aqui sensores de fumaça. Então, ao perceber a presença de fumaça no ambiente, o sensor manda um sinal elétrico, esse damper fecha. Então aqui representa essa parte preta, a aleta fechada, tá? Então você acaba isolando esse ambiente. E aqui você tem o damper tanto no esfolamento ali como no retorno, tá? Então você isolou esta sala das demais, ok? As outras você percebe que elas continuam com o damper aberto, tá? Então por isso que é interessante você se utilizar de sistemas de detecção de fumaça, tá? E interligar isso ao teu sistema. Aqui é um exemplo de um detector de fumaça colocado aqui no interior do duto, tá? Então você consegue com esse detector liberar um sinal para um damper, por exemplo, para fechar ou mandar para uma central de incêndio, né? Falando um pouco agora sobre normas de damper corta-fogo, normas são várias, tá? Americanas, europeias, existe uma semelhança entre algumas delas, tá certo? Não entre todas, né? Então vamos falar sobre algumas delas, tá? Essa norma alemã, a DIN 4102, deixamos aqui e traçamos uma linha vermelha porque ela já não tem mais utilidade na Alemanha. Hoje os alemães eles usam essa norma EN 1366, parte 2, tá? Mas é importante saber que tem essa norma DIN 4102, que a gente vai ver mais para frente, que ela é usada como referência no Brasil ainda, ok? Então aqui é um exemplo de um forno de teste para o damper corta-fogo. Então essa configuração é quando você está trabalhando com a norma DIN 4102, parte 6. Então aqui você tem os dampers, os maiores, os menores, e você coloca uma curva, tá? E aqui você tem onde você gera chama, e aí você vai fazendo o controle de temperatura aqui dentro, tá? Então é um esqueminha de como é o forno para essa norma, tá? Esse já é um esqueminha para a norma EN 1366. Então mudou um pouquinho, aqui você percebe que não é mais aquela curva, mas é um outro trecho de duto aqui, mas a ideia não muda muito, tá? Uma pequena alteração somente. Isso aqui é uma curva padrão da evolução da temperatura quando você faz o teste. Então, por exemplo, aqui ele te mostra, quando você faz um teste para o damper de 30 minutos, passado esse tempo, a temperatura no forno vai ser de aproximadamente
850 graus, por volta disso, tá? Isso para 30 minutos. Quando você faz um teste para 60, essa temperatura ao final do teste já está mais ou menos em 930. Quando você faz um teste com 90 minutos, a temperatura vai para 990 mais ou menos, e 120 minutos, essa temperatura fica por volta de 1050 graus, tá? Ou seja, terminado o teste, o forno onde você está testando o seu damper está a 1050 graus, ok? Isso inclusive é controlado a evolução dessa temperatura. Aqui é sobre posicionamento dos sensores quando você faz o teste. Então, essa daqui é a norma DIN 4102. E aqui perceba a seguinte coisa. Você tem sensores tanto aqui na carcaça do damper, ou aqui nesse duto, e sensores posicionados também na letra, tá vendo? T3 tem posicionado aqui na letra, tá certo? Nessa posição, a temperatura máxima em um ponto somente pode ser 180 graus e a temperatura média desses vários pontos pode ser no máximo 140 graus mais a temperatura ambiente, ok? Então, esse é o limite de temperatura que você pode ter quando você faz o teste. Então, reparem que nessa norma DIN 4102, os sensores estão posicionados na aleta, tá? Já na norma EN 1366, isso muda um pouco. Na verdade, você não tem o sensor posicionado na aleta, mas sim aqui nessa carcaça, tá? Agora, em termos de temperatura, isso não muda. 140 graus aqui, mais a temperatura ambiente, ou no máximo 180 graus em um ponto somente, tá? Então, aqui é uma pequena alteração que tem para a realização do teste, ok? Existe uma outra norma que é americana, que é a UL 555. A Trox usa dessa norma para fazer testes para dampers usados em navios, em plataformas de Petrobras. Ela tem algumas características diferentes se comparado às europeias, tá? Mas dessa norma, os pontos principais é esse item 10.1. Claro que o damper não pode se destruir ao longo do teste. O 10.4 é que não pode passar chama pelo damper. O 10.6 é que não pode ficar frestas ao longo do teste, tá certo? E isso aqui se assemelha às normas europeias, né? Agora o que mais foge é esse aqui, esse Hose Strain Test. O que é isso? Terminado o teste, simplesmente se dá um jato de água fria no damper e ele não pode se romper, tá certo? Então é um teste muito rigoroso. Você tem um choque térmico muito grande, né? E segundo essa norma UL 555, você tem que passar por ele. Algo importante que causa certa confusão quando a gente fala em normas, certificação, é o seguinte: existem os dampers que temos, que são aqueles testados, e tem os dampers que são aqueles homologados, tá certo? Ou certificados também. Então, acaba tendo uma certa confusão nesse tipo de coisa. Então, o que acontece? Primeiro, o único órgão que nós conhecemos aqui no Brasil que faz homologação, e é justamente segundo essa norma UL 555, é a Capitania dos Portos. E eles se atêm a dampers corta-fogo para navios, plataformas Petrobras, tá certo? Nesse tipo de aplicação. Então, o que acontece? Quando a Trox vai aprovar esse damper, vai homologar, é feito um teste. A Trox costuma se usar do IPT aqui em São Paulo para fazer isso, tá? Então, aí vem um responsável pela Capitania dos Portos, ele acompanha o teste, ele verifica que foi feito segundo os procedimentos da norma, ok? E daí, então, ele faz uma homologação. Ele dá um documento dizendo, ó, esse damper está homologado segundo o teste e tal. Então, isso é o que a gente chama de damper homologado. Teve um acompanhamento de um órgão para dar essa homologação para nós, tá certo? Fora esse, nós não temos outro aqui no Brasil, não conhecemos. Então, o que nós fazemos, na verdade, é um teste de certificação. Então, a Trox monta esse damper no IPT em São Paulo, daí você escolhe uma norma de teste, normalmente é a DIN 4102 ou a N 1366, tá certo? E daí o IPT ele faz um teste segundo essa norma.
terminado o teste, ele te dá um certificado. Então ele diz lá que a Trox foi lá, levou um dumper, ele dá a característica do produto e ele certifica, olha, a Trox testou um dumper aqui no IPT segundo a norma tal. Mas vejam, isso é um certificado, não quer dizer que seja um dumper homologado, porque não teve nenhum órgão oficial que foi lá e fez uma homologação. E o IPT não tem essa função de homologar um dumper, tá certo? Então, cuidado quando tiver esse tipo de situação, o dumper homologado, certificado, isso costuma causar certa confusão na hora de fazer uma requisição ou entender sobre o produto, tá bom? Bom, pessoal, essa é a parte 2 então da apresentação sobre dumpers corta-fogo. Espero que tenha ajudado vocês em algumas dúvidas aí, não é? Então, daqui a pouco a gente vai dar seguimento à parte 3 e 4 e eu espero contar com vocês nas outras também. Um abraço para todos.